Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar a todos nós aqui e despertar-nos para a tua perfeita vontade. No nome de Jesus Cristo. Amém. O capítulo de número 2 está inserido dentro desta profecia de Joel, uma profecia levada a Israel e através da palavra a todos nós, em que diz: tocai a trombeta em Sião e dá voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. No versículo de número 12 encontramos: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Novamente diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, e saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e, respondendo, lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Essa é uma conclamação do profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a um arrependimento. Quando Deus nos chama a um arrependimento, Ele nos chama ao encontro de algo que vai além de uma correção. Não é apenas uma correção. O arrependimento em Deus nos leva a um patamar muito mais alto do que corrigir as coisas, do que mesmo nos corrigir. Porque o arrependimento em Deus nos leva a uma redenção. E redenção é algo superior a uma correção. Nós podemos
nos arrepender, nos corrigir, mas os erros permanecem o que são e o que foram erros. Você pode se arrepender do pecado, mas o pecado permanece pecado. O pecado cometido permanece pecado cometido. A dívida adquirida permanece dívida adquirida. Mas quando você entra no arrependimento em Deus, a dívida adquirida é anulada. Isso é redenção. Você pode dizer amém a isso? Isso é um pouco diferente de apenas arrepender-se, de apenas corrigir-se. É redimir. E redimir não é apenas anular o erro ou a consequência do erro. Porque quando Deus nos redime, quando Deus nos faz voltar, existe uma série de coisas que nós perdemos pelo nosso erro. Que nós nos omitimos de alcançar por termos tomado o lugar, ou o caminho, ou a atitude errada. Quando Deus redime, Ele, mais do que perdoa a dívida, Ele te restaura o lucro. O lucro que você não alcançou. Esse lucro, o que a Bíblia o chama, Ele te restitui. Por isso a Bíblia diz sobre o arrependimento, sobre o perdão de Deus, e diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Tudo aquilo que deveria ter sido produzido no campo e que foi consumido pelos gafanhotos, pelo grande exército que foi enviado contra eles. Deus diz: eu restituir-vos-ei todas as plantações não colhidas. Naquela que viria, Deus daria não apenas o resultado daquela semeadura, mas a restituição de todas as que foram perdidas. Isto é redenção. E é isto que o arrependimento, quando Deus nos chama a irmos a Ele, que Deus nos chama a nos entregarmos a Ele, que Deus nos chama a jejuarmos, a chorarmos, a prantearmos. Isso com jejum, com choro e com pranto. Sabe, muitas vezes nós temos a tendência de confundir o choro e o pranto. O pranto é algo que é mais do que um choro. O pranto existe por uma profunda tristeza de perda. De perda. O choro é consequência de dor e consequência de tristeza. Mas o pranto é um choro diferenciado. É uma dor distinta, porque é a dor da perda, é a dor do luto. Isto é o pranto. E estranho é que Deus nos chama a jejuar, a chorar e a prantear, dizendo: você tem que entrar nessa dinâmica, e eu chamarei isso de uma dinâmica de arrependimento. Eu me arrependo, eu jejuo porque me arrependo,
eu choro e eu pranteio. Quando eu jejuo, eu mortifico a minha carne. Eu estou matando, literalmente, a minha carne. Quando eu choro, eu estou convicto, com dor, com tristeza, arrependido do meu pecado, da minha falha, do meu erro, da minha falta. Mas quando eu pranteio, eu volto a dizer, eu pranteio por um luto, pela perda de algo, ou principalmente de alguém, que eu nutro o quê? Carinho, amor, apreço, que eu amo. Aí eu pranteio. Eu só posso prantear quando eu tenho perda. Eu só posso prantear quando eu tenho luto. E a pergunta é, mas que luto é esse? Que perda é esta? Se eu estou mortificando a minha carne, não existe pessoa saudável, normal, que não ame a si mesma. E meus irmãos, quando eu estou enfrentando minha própria carne, eu estou enfrentando algo que eu gosto, porque eu gosto da minha carne, eu gosto de quem eu sou. E muitos de nós não apenas gostamos, mas gostamos até mesmo dos nossos erros. Nós temos alguns erros que nós temos um sentimento positivo em relação a eles, embora saibamos que são errados. Embora saibamos que isso não está correto, mas nós temos apego a isso. Quando você tem a morte do seu velho homem, deixe-me dizer uma coisa sobre o velho homem. O velho homem somos nós. Somos nós. E enfrentar-se e derrotar-se, como diz o apóstolo Paulo, eu esmurro meu próprio corpo, reduzindo-o ao pó, para que, tendo pregado o evangelho, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando você enfrenta quem você é, você não enfrenta apenas o que você não gosta em você, você enfrenta coisas que você gosta em você. Eu imagino um homem como o apóstolo Paulo, e eu só posso entrar num campo de suposição quanto a isto. E muitas vezes, quando nós supomos, nós nos espelhamos naquilo que estamos supondo, e muitas vezes as suposições que nós levantamos podem até mesmo ser mais indicativos de quem nós somos do que de quem de fato o outro é. Porque cada um de nós julga as coisas segundo a sua experiência, cada um de nós julga as coisas segundo a sua formação, cada um de nós julga as coisas segundo o que, de fato, nós somos. Mas eu imagino o apóstolo Paulo falando estas coisas e tendo uma ideia de quem era Paulo, um homem com a formação que Paulo tinha. Sabe, você acaba se convertendo e entra num grupo de homens extraordinários que seguiram a Jesus Cristo, mas que esses homens têm uma base muito diferente da tua. Você é um homem extremamente bem formado. Isso era o apóstolo Paulo. Um homem de uma elite. E agora você está com galileus, pescadores, incultos, iletrados, e que os próprios sumos sacerdotes e os sacerdotes em si e os escribas, quando arguíram a Pedro e João, admiraram-se. Por quê? Porque eram homens indoutos, eram homens não intelectuais, e eles admiraram-se
da capacidade deles, da eloquência deles, e disseram: de fato, estes andaram com Jesus, estes estiveram com Jesus, pela maneira como eles se expressavam, pela maneira como eles falavam. Mas o apóstolo Paulo era um discípulo de Gamaliel. O apóstolo Paulo era um fariseu. O apóstolo Paulo era um intelectual da época. O apóstolo Paulo era um homem de grande formação, e agora ele está com esses homens simples, e que, se bem no mover de Deus, na autoridade de Deus, eles faziam maravilhas, eles eram extraordinários na sua formação de vida. Eles eram pescadores, eles eram homens simples, eles eram homens rudes. E você chega como um Paulo no meio de tudo isto, há de se quebrantar. E você vai aprender durante 2 anos com essa gente. Há de se quebrantar. Meus irmãos, todos nós temos as nossas lutas, uns mais, outros menos. A Igreja de Cristo deveria estar buscando mais os valores de Cristo do que os ideais que a Igreja tem levantado para si mesma. Deixe-me abrir um parênteses. Você pode gostar e você pode não gostar da figura do ex-presidente Lula, mas uma coisa que me causa, a mim, espanto, é ver nas redes sociais ministros de Deus, pastores, regozijando-se com a prisão deste homem, como foi feita justiça. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia diz: fique com o que a Bíblia diz. Você pode dizer amém? Tu não deverias se alegrar no dia da desgraça do seu irmão. Posso ouvir um amém? Amém. Isto é a postura nossa. Nem que seja inimigo, diz: se vires o teu inimigo com sede, dá-lhe de beber. Não é assim que está escrito? Se vires o teu inimigo com fome, dá-lhe de comer. E a Bíblia diz, e Jesus diz: amar ao seu amigo, não fazem os gentios a mesma coisa? Ama o teu inimigo. Logo, eu creio que eu entendo a postura, tanto de um lado quanto de outro, e extremismo é extremismo. E extremismo não está certo. Mas eu quero dizer algo a você: não entre por esse caminho. Não entre por esse caminho. Porque Deus, nesse texto, diz algo extraordinário. Se você ler o texto, que nós não temos como ler o texto inteiro aqui, mas se você ler, é uma palavra de juízo dura contra Israel. Mas, de repente, o Senhor disse: ainda assim. Esse ainda assim muda tudo. Ainda assim. O Senhor diz: arrependa-se. E eu vou te visitar com misericórdia. Eu vou te visitar com misericórdia. A palavra misericórdia na língua portuguesa é uma palavra muito interessante. Ela é uma palavra linda, que vem da junção da palavra miséria com a palavra cordialidade. Cordialidade é agir com core,
com o coração. É manejar tudo com o coração. Então, misericórdia é manejar, é agir para com a miséria, com o coração. Quando nós temos misericórdia, nós estamos envolvendo o coração na miséria, não nossa, na miséria alheia. Quando eu tenho coração para o miserável, isso é misericórdia. Eu preciso ter cordialidade, o tratamento com o coração aberto para com o que sofre, para com o miserável. E isso, a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E foi o próprio Jesus que disse isso. Nós temos que ter uma outra atitude, nós temos que ter um outro posicionamento, nós temos que ter uma conversão. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e orar, eu ouvirei do céu a sua oração e eu sararei a sua terra. Meus irmãos, quando Deus ouve a nossa oração, Ele vai além da nossa vida. Decidiu o Senhor abençoar ao seu povo, e a Bíblia diz que tomou Eliseu, e Eliseu saiu pelo caminho, recebeu uma ordem, e ungiu, a Elias, e Elias recebeu uma ordem, vai pelo caminho, e ele encontra, então unge o primeiro, como rei da Síria, unge o segundo, como rei de Israel, unge o terceiro, como profeta em seu lugar, que foi Eliseu. Veja bem, Deus mudou a realidade espiritual, Deus mudou a realidade político, social, governamental de Israel, e Deus mudou a política da Síria, Deus mudou a política mundial para abençoar seu povo. Para abençoar o seu povo, Deus não abençoa apenas espiritualmente. Deus não muda apenas a realidade espiritual, nem a realidade dos ministros. Deus muda o mundo inteiro, a realidade político, econômica, social do mundo inteiro para abençoar o seu povo. Se nós nos arrependermos, essa terra será transformada. Essa terra, e quando eu digo essa terra, não estou falando apenas do Rio, eu não estou falando apenas da nossa economia, porque nós estamos hoje com uma mensagem dentro das igrejas muito voltada a nós. Venha para que Deus te abençoe. Sim, Deus nos abençoa, mas Deus tem que abençoar a todos, porque a nossa bênção não é limitada a nós. A nossa bênção tem que ter alto alcance, grande alcance, imenso alcance. Ela vem a nós, e ela não somente vem a nós, mas ela se multiplica a partir de nós. Ela não apenas se multiplica a partir de nós, mas ela cresce após ter se multiplicado. E ela não apenas cresce após ter se multiplicado, mas ela permanece, porque nós nos arrependemos. E nós precisamos trazer esta mudança, esse verdadeiro jejum, essa verdadeira oração, essa transformação. Sabe, o jejum tem um poder tremendo. Eu sempre me pergunto, por que o jejum gera tamanha autoridade? Pois a Bíblia diz, essa casta não sai, senão com jejum e oração. Por que o jejum tem tamanha autoridade?
porque mortificamos a nossa carne, porque disciplinamos o nosso ser. Amém? Mas todo o pecado entrou por um ato de comer. Desobediência, mas foi um ato de comer. Comeu da árvore do conhecimento, do bem e do mal, do fruto que não deveria comer. E quando eu jejuo, quando qualquer um de nós jejua, nós nos abstemos, porque a ideia original de jejum é abster-se de comida, é não comer, não alimentar-se. Então, quando nós jejuamos, nós estamos como que diante de Deus, dos céus, da terra e debaixo da terra, diante do inferno, nós estamos dizendo, eu posso não comer. É como se disséssemos ao próprio diabo, você nos enganou, nós comemos, mas se nós quiséssemos, nós não comeríamos. Nós não comeríamos. E na hora que você... Porque veja bem, comer é um instinto não apenas de se satisfazer. Há comidas que são muito boas para uns e outras comidas muito boas para outros. E criam satisfação. Aliás, tudo que é necessidade, atender à necessidade, gera uma satisfação. Você, quando está extremamente cansado, dormir gera uma satisfação. É bom dormir. Não é? Dormir é algo agradável. Descansar é algo agradável. Quando você está com muita sede e você bebe uma água fresca ou gelada, isso gera uma satisfação em você. Meu pai era um homem com seus hábitos. E ele fazia uma coisa que eu cresci vendo meu pai fazer isso. Ele gostava de beber uma água gelada. Não cheia de gelo, não, uma água tirando da geladeira, aquela água gelada, fria. Mas nos dias de calor, e que nós morando no Rio de Janeiro, isso não é tão incomum. Ele gostava de tomar aquela água, então ele enchia um copo e ele bebia, mas bebia como quem toma de uma vez só. E bebia aquela água toda, e quando terminava de beber, ele fazia satisfação. Porque essas coisas nos trazem um deleite, uma satisfação, pois estão atendendo a uma necessidade nossa. Quando você está com muita fome, e até mesmo um ditado popular, muito verdadeiro, que a fome é o melhor tempero. É o melhor tempero. Mas, quando você come algo que você gosta, e o comer, ele traz duas coisas muito engraçadas. De um lado, ele traz muito silêncio. Do outro lado, ele quebra todo o silêncio. Porque quando as pessoas estão muito famintas e elas chegam à mesa, elas não conversam, elas vão e comem. Mas quando elas estão saboreando muita comida, elas fazem barulho. Aliás, acima de tudo, as pessoas mais, como eu diria, mais fofas. O gordinho, com todo respeito. Mas esse não come em silêncio. Esse faz sons. E tem muita gente aqui que não é gorda fisicamente, mas é gorda de alma. E quando mete aquela colher ou aquela garfada e experimenta como
e chega a fazer algo sonoro, sussurrar, que delícia, dizendo, porque isso é satisfação. Essa é satisfação. O problema é que pecado também dá satisfação. O problema é que errar também dá satisfação. E muitas vezes, para nós enfrentarmos isso, nós temos que enfrentar coisas que, veja bem, que nós gostamos. E quando você jejua, você impõe mais do que uma disciplina. Você combate literalmente o que você gosta. Daniel diz que ele não comeu coisa deleitável a ele, delícias para ele. Poxa, eu não imagino, se fosse eu, teria que ser uma alimentação, porque eu gosto de muitas coisas e de muitas coisas também não gosto. Eu não gosto de algo que tem gente que gosta, que é jiló. Eu não gosto de jiló. Tem gente que ama jiló, que come jiló. Diz que maravilha. Eu digo, mas que coisa horrorosa. Eu olho aquilo. É tudo mais. Há coisas. Eu sei que eu vou falar aqui quase que um pecado. Mas, por exemplo, peixe. Me levaram uma vez para comer na cidade que eu estava, no melhor restaurante da cidade, e dizem que havia o melhor peixe na cidade e tudo mais, e eu tentando explicar que eu não gostava daquilo, mas as pessoas não paravam de dizer, isso é maravilhoso, mas o que adianta ser maravilhoso se eu não gosto? Não é? E aí colocaram todo aquele peixe, porque eu para peixe sou muito chato, eu gosto apenas, se um dia você quiser me dar peixe, você vai gastar dinheiro, porque eu só gosto dos caros. E de filé. Né? Já começa pelo nome que você nota que é caro. Robalo. Robalo tinha que ser caro, porque com esse nome só pode ser caro esse peixe. Eu gosto de robalo. Por exemplo, quando vem aquele filé, aquela coisa bem feita. Isso sim, esse eu como com prazer. Mas não me traga uma sardinha. Não, eu não suporto. Eu sei que gente ama sardinha, mas eu não suporto sardinha. Não suporto. Eu não aguento sardinha. Nem a grande, nem a pequena. Porque para mim sardinha, eu não aguento. Não aguento aquilo. Não dá. Não dá para mim. E o pobre do pastor me levou e colocou tudo aquilo. E aí você começa... Você pega, e eu coloquei na boca, eu falei, isso vai descer mal. Mas comi inteiro. No que comi inteiro, desgostou, coma mais. Gente, a gente ser educado, a gente sofre. No final de tudo, ele perguntou, e aí, pastor, o que achou? Eu disse, olha, eu quero dizer o que eu disse no início, ninguém me ouviu. Eu não gosto de peixe. Ele disse, o senhor não gosta? Mas tinha uma churrascaria do lado, eu quis matá-lo. Tinha o quê? Uma churrascaria aqui do lado. Nós nos movemos muito pelo que nós gostamos. E eu volto a dizer, o pecado que eu pratico, o pecado que você pratica, nós temos pecados. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu venho a fazer. Por quê? Porque eu não quero de consciência, mas eu acabo querendo por desejo. Você pode não querer fazer e estar desejoso de fazer. E então, nós temos que enfrentar isto. O jejum tem um poder tremendo quanto a essas coisas. Eu tenho o meu amigo Glaucio Coraiola, ele é um homem engraçado, porque ele faz umas coisas que é o jeito dele, ele faz.
Então ele disse que no início do ministério dele, ele me contava que ele foi para um lugar perto da cidade que ele mora, Palmas, que tinha um pequeno monte e ali ele ficava. E ele resolveu fazer uma série de jejuns e de orar. E ele resolveu fazer um jejum de 3 dias. E na primeira noite, em Palmas, dentro do mato, ele foi atacado por mosquitos. Ele foi atacado por mosquitos. E ele disse que ele respondeu ao ataque, ele matou o mosquito que ele não acabava mais. E ele atacava os mosquitos. No segundo dia, ele já estava jejuando, ele já estava mais fraquinho, e os mosquitos novamente à mesma hora vieram. E ele já não matou tanto mosquito. No terceiro dia, ele estava tão fraco que ele disse: bom apetite para os mosquitos. Satya, não pode, toma o que você quiser. Por quê? Porque já estava guardado as devidas proporções. Muitas vezes nós resistimos pela nossa má inclinação ao desejo de Deus. E então, quando nós entramos nessa batalha de jejum e oração, porque o jejum não é para mover Deus, o jejum não é para mudar Deus, é como a oração não muda Deus. O jejum e a oração muda a mim. Sou eu que sou transformado. Deus quer me abençoar e muitas vezes o maior obstáculo à minha bênção sou eu. E quando eu mudo a minha pessoa, quando eu mudo a minha vida, aquele obstáculo que era eu mesmo, começa a ser movido. Meus irmãos, nós somos pessoas tão dadas a hábitos, a costumes, que existe um ditado americano, nos Estados Unidos, que vem do oeste americano, dizendo: você me olha como uma vaca olhando um portão novo. Porque as vacas são animais que elas criam hábitos, e os hábitos delas, elas são segundo o seu, digamos, costume. E ela sempre vê aquela porteira quebrada, então ela diz: esse é o meu lugar, o lugar da porteira quebrada. Se você muda a porteira, ela encara a porteira e diz: esse não é o meu lugar, porque a porteira foi mudada. Às vezes Deus muda uma porteira, conserta uma coisa na nossa vida, e nós ficamos empacados. Nós não vamos nem para frente nem para trás. Eu e Luciana estávamos, junto com tia Thelma, retornando de Nova York para uma cidade em New Jersey. Quando saímos, estava tudo normal, mas já em Nova York começou a mudar o tempo, e começou a ficar muito frio, e começou a nevar, e nós então, depois de tudo, tomamos o carro e fomos, e chegamos pelo GPS ao lugar onde nós tínhamos que chegar. Só que o GPS nos deixou um pouco mais à frente e nevou. E aquelas casas americanas são todas muito confortáveis, essas casas mais para o subúrbio americano, casas grandes, confortáveis, quase todas de 2 andares, e muito parecidas. E quando nevou, eu aprendi uma coisa quanto à neve: tudo fica branco. Você sabia? Quando neva. E quando tudo fica branco, o problema é que tudo fica igual. E nós olhamos e dizemos: aonde é que eu tenho que entrar? Em que casa eu tenho que entrar?
E aí eu falei, não, vamos procurar o carro, a caminhonete deles. Só que americano, tudo tem caminhonete. E também tudo fica branco. E aí nós olhávamos e nós dizíamos, pelo amor de Deus, nos revela qual é a casa. E graças a Deus, nós descobrimos que o GPS estava nos colocando 200 metros à frente. E demos mais uma volta e vimos uma coisinha lá, é aqui. Aí entramos e estava certo. Meus irmãos, mortificar a carne é combater o que você está acostumado. E muitas vezes, quando você desestrutura toda a sua estrutura, você fica perdido. Porque nós estamos já habituados, eu digo que há pessoas que falam disso, eu não sei se você já teve experiência de alguém, que é aquela pessoa que conta sempre da enfermidade dela, que ela está, e sempre fala com você. Eu fico dizendo, meu Deus, se Deus curar essa pessoa, ela não tem mais o que falar. Porque se Deus curar ela, o que ela vai falar? Porque ela só fala dessa bendita enfermidade que ela tem. Não é nada sério, não é uma coisa assim, mas tem gente que só fala daquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Quando não há pessoas que têm aquela maneira de ser, né, que você fala, e se você falar do seu problema, ela sempre tem um problema maior. Você conhece gente assim? Tem gente que é assim, né, que você fala do seu problema, você diz, eu estou com uma dor de cabeça, o camarada já tem um câncer. Né? Porque você está com uma dor de cabeça, ele já tem um câncer. Ele sempre está com algo pior do que você. Por quê? Porque nós estamos mais olhando para nós mesmos quanto aos nossos problemas do que tendo um olhar de misericórdia para com os outros. Há muito em nós que precisamos, pelo poder de Deus, de nos arrepender. Por isso, nós precisamos orar, mas nós precisamos mais do que orar, nós precisamos jejuar. Nós sentimos, Deus deu uma palavra ao pastor Heitor, de entrarmos numa campanha de jejum e de oração. Nós, já entre os pastores, nós já começamos essa campanha de jejum e de oração. Jejuando por vocês, jejuando pela igreja, jejuando pela nossa nação, colocando alvos específicos diante de Deus. E nós estamos nesse jejum. Nós estamos e queremos convidar a todos que desejarem participar a fazerem seu próprio jejum. O seu próprio jejum. Olha, como vocês sabem, eu sou diabético. Um diabético, insulino dependente, jejuar é um desafio. Por quê? Porque quando um diabético fica muito tempo sem comer, o seu índice glicêmico vai baixando, e ele pode ter uma hipoglicemia. Eu comecei, que no passado eu já jejuei 24 horas, já jejuei 3 dias, já jejuei 7 dias, que aliás foi o jejum mais difícil que eu já fiz em minha vida, foi de 7 dias. Cheguei, e eu digo no sobrenatural de Deus, a fazer um jejum de 40 dias, porque sobrenaturalmente Deus me sustentou nesse jejum. Mas hoje eu tenho um desafio por causa da diabetes que eu adquiri. Então, eu comecei diante de Deus com 12 horas, dizendo, Senhor, me perdoe não poder fazer 24 horas. Eu tenho que fazer 12 horas. Aí eu aumentei um pouco mais para umas 13 horas.
E depois eu aumentei mais ainda, para umas 15 horas. E eu estou indo devagarinho e me monitorando, tirando o índice glicêmico. Eu comecei nos 2 primeiros, deu tudo, porque geralmente o meu pela manhã dá até aceitável para um diabético, né? Dá um índice perto de 100, 100 e pouquinho. Para um diabético isso é tranchant. Aí no primeiro dia, 98. No segundo dia, 88. No terceiro dia, que foi de 15 horas, 78. Eu falei, meu Deus, está baixando. Não passei mal, que eu creio que Deus está sustentando. Deus está sustentando. Você, mas Deus não exige sacrifício. Deus não exige sacrifício. Às vezes, quem exige sacrifício sou eu mesmo de mim mesmo. Às vezes eu preciso do meu sacrifício. Não é Deus que precisa do meu sacrifício. Sou eu que preciso do meu sacrifício. Deus não precisa destas coisas. Deus precisa de um coração quebrantado, de um espírito contrito, de gente com coração conforme o coração dele. E é para alcançar um coração conforme o coração dele, é que eu preciso enfrentar as minhas inclinações, a minha maneira de ser. Há erros na minha vida que eu levo a minha vida toda, esses erros. Há erros em minha vida que eu enfrento esses erros. Eu estava lendo dados autobiográficos de São Francisco de Assis. E as lutas que ele tinha, as lutas dele, com ele, dos desejos dele, da inclinação dele. E eu estava dizendo, puxa, um homem como esse homem, que foi uma referência de homem de Deus enquanto ele esteve neste mundo. E esse homem tinha essas lutas, e você vai lendo e vai vendo que as lutas, ele continua, ele vence. Sabe, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa sobre a nossa guerra. Vencer uma batalha não é vencer a guerra, é simplesmente vencer uma batalha. Você tem que ir até a batalha final. Você tem que lutar até o final. Você não pode se deter numa vitória. Você tem que buscar uma vitória que permaneça. E uma vitória que permanece é um triunfo. E para alcançar um triunfo, há uma série de batalhas que nós vamos enfrentando. Há uma guerra, há um histórico inteiro. Uma guerra não é um momento é uma luta. Uma luta mais prolongada é uma batalha. Uma batalha seguida, ou melhor dizendo, um processo de vitórias te leva até a vitória final, onde há a conquista, onde há o triunfo. Nós não podemos, simplesmente, porque vencemos uma luta, ou ganhamos uma batalha, abaixar a nossa guarda. Nós temos que dar continuidade. Nós temos que ir, a Bíblia diz, de glória em glória e de vitória em vitória. Você pode dizer amém a isso? Muita gente fica celebrando uma vitória. Eu sei que ter uma vitória é algo bom. Vencer uma batalha é algo bom. Vencer uma luta é algo bom. Mas eu não posso me acomodar nisso. Eu tenho que saber que diante de mim há todo um caminho. E é por isso que nós temos que entrar neste caminho. Nós estamos como ministério e como pessoas, individualmente, com vários desafios. Nossa nação está em desafio. Nossa realidade, a realidade da nossa cidade está em desafio. A nossa economia está num desafio.
Nós precisamos tomar as armas que nós temos, que são as armas da luz, e mudar essa realidade. E mudar essa realidade, nos posicionando, mudar essa realidade, agindo, mudar essa realidade, fazendo algo para mudar a realidade, mas também buscando em jejum, em oração, em entrega, em busca, em arrependimento, mudando a sociedade não a partir do meu vizinho, mas a partir de mim mesmo. Eu quero mudar este mundo. Sabe, hoje muitos na Igreja de Cristo apenas querem que Cristo volte. Eu quero que Cristo volte, mas eu quero entregar algo a Cristo. Eu quero mudar o mundo em que eu estou. Se você, obviamente, como eu, não está satisfeito como as coisas andam, como as coisas estão, isso não quer dizer que eu esteja revoltado ou você esteja revoltado, mas nós temos que fazer algo. Nós temos que mudar, e mudar, em primeiro lugar, a nós mesmos. E é por isso que nós precisamos, eu volto a dizer, do jejum. Porque eu não quero apenas uma correção, eu quero uma redenção. Eu não quero apenas me arrepender do erro, eu quero uma restauração. E para haver uma restauração, eu necessitarei muitas vezes de uma restituição. Eu quero restituição. Restituição. Sabe, em alguns casos, na justiça, quando alguém está pleiteando algo que lhe é devido e que lhe foi tomado injustamente, e essa pessoa ganha esta causa, existe uma restituição a ser dada a ela. Quantas vezes nós vemos isto? E vemos as pessoas então fazendo as contas do que lhe é devido. Sabe, diferente do mundo, porque o mundo diz, então vamos fazer um acordo. O acordo de Deus é diferente, porque Deus multiplica em vez de diminuir o que nos é devido. Você deveria ter isto. E o interessante é o seguinte, eu sou culpado, muitas vezes, de não ter recebido o que eu deveria receber de Deus. Eu sou culpado. E Deus diz, agora que você se arrependeu, eu quero te dar a restituição de tudo o que eu desejava te dar. E Ele não me restitui um para um. Ele diz que me restitui, como a Bíblia diz, ninguém que tenha perdido qualquer coisa, por amor a mim, que já não receba nessa vida 100 vezes mais. Ele sempre restitui multiplicado, Ele sempre restitui melhorado, Ele sempre restitui com bonificação. Nós temos esse benefício, que é o benefício do amor. Quando Ruth estava colhendo as espigas, porque pela lei de Israel, pela lei do Senhor, os estrangeiros e os pobres podiam colher as espigas que caíssem pelo caminho. Então Ruth foi, mas Boaz, vendo e se inteirando de quem era Ruth, ele deu uma ordem, deixai cair mais pelo caminho. Ela tinha direito ao que caísse, mas ela colheu muito mais do que ela colheria, do que lhe era por direito. Por quê? Porque houve um ato de misericórdia.
de graça, de amor. E é assim que Deus faz conosco. Há um direito que nós temos. E nós estamos dentro do nosso direito de recebermos o que está caindo pelo caminho. Só que o Senhor dá ordem, dizendo: deixai cair mais. Agora deixa-se cair de propósito. E quando Noemi viu a quantidade, sabe que Ruth chegou muito alegre, que Ruth chegou possivelmente dizendo: puxa, eu não esperava que essa gente fosse tão descuidada. Como eu fui sortuda. E Noemi olha e disse: isso não é sorte. Sabe, há coisas na nossa vida que nós estamos dizendo: como eu sou sortudo. Isso não é sorte. Alguém fez de propósito. E quem está fazendo de propósito na tua vida, na minha vida, na nossa vida, é o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. Isso é de propósito. É proposital. Essa bênção é proposital. É isto que nós temos que viver na nossa vida. E nós iremos, como igreja, entrar numa campanha de jejum e de oração. Deixe-me pegar um texto aqui. Zacarias, esse foi o texto que Deus deu ao pastor Heitor e que confirmou em meu coração, de toda a experiência foi maior do que simplesmente um texto, mas esse foi o texto que tudo confirmou. Zacarias, capítulo de número 8. Veja, no versículo 18 e 19, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo. Essa expressão, Senhor dos Exércitos, foi a palavra ou expressão utilizada por Ana, a que foi mãe de Samuel, em sua esterilidade, em sua impossibilidade de gerar filhos, que disse, Senhor dos Exércitos. É a primeira vez que é dita. O Senhor dos Exércitos faz a estéril dar à luz. Não existe uma guerra como esta. O Deus dos Exércitos faz onde estamos estéreis, sermos férteis e alcançarmos concepção e darmos à luz. Versículo 19, assim diz o Senhor dos Exércitos. O jejum do 4º mês, o jejum do 5º e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Esse é um jejum que não será tristeza. Esse é um jejum que será alegria, celebração, festividade, onde amamos a paz, onde amamos a verdade. Embora os meses de Israel não sejam equivalentes aos nossos meses, o mês 4 de Israel é outro mês, não o nosso mês 4. Isso não é o mais importante, não é para sermos legalistas nesse ponto, mas Deus colocou em nossos corações o desejo de fazermos o jejum no mês 4, no mês 5, no mês 7 e no mês 10 desse ano. No mês 4, o mês que estamos vivendo,
no mês 5, o mês que viveremos, no mês 7, que é um mês muito importante no calendário espiritual do mundo, que é o mês do meu aniversário, né? No mês 7º, em julho, e no mês 10º, em outubro. É o quê? Outubro é teu aniversário e da Luiziana também, né? Então, o Gil está... Hã? É. Ih, meu Deus, que coisa esquisita é essa? Que coisa estranha é essa? Ó, gente, ninguém tinha pensado nisso, não, né? E não foi por isto que foi feito o jejum, não. Ou seja, não tem que ter bolo para ninguém. Vai ter jejum. Uma brincadeira. Vai ter bolo, sim. Nós estamos debaixo de um momento espiritual. Vocês sabem que nos foi pedido para que mudássemos daqui. Então nós queremos colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Nós estamos querendo avivamento verdadeiro. Eu quero ver cego ver, surdo ouvir, mudo falar, aleijado andar, endemoniado ser liberto, e gente perdida se converter. Eu quero ver gente após gente mudar a sua vida, ser transformada a sua realidade, de tristeza em alegria. Você não quer isto? Então vamos entrar nas armas que nós temos. As armas que nós temos é oração. As armas que nós temos é jejum. Nós não temos outras armas. Nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. De maneira que nós queremos, não é apenas jejuar, mas jejuar no espírito de Isaías 58. O jejum que agrada ao Senhor, onde tiramos o dedo que aponta, o olhar que julga, onde abrimos a nossa alma ao necessitado, ao faminto, onde acolhemos ao que necessita de favor. Quando nós fizermos estas coisas, Deus vai transformar. Eu estou pedindo ao Senhor diversas bênçãos. Uma das bênçãos que eu estou pedindo ao Senhor é que seja dada a algumas pessoas, porque essa não é uma bênção que é dada a todos, mas seja dada a quem o Senhor desejar dar, a bênção de enriquecer. Ser rico mesmo. Que Deus levante empreendedores, empresários, gente que enriqueça, mas que com a bênção de enriquecer, tenha a bênção de contribuir. O dom de enriquecer venha junto com o dom de contribuir, para que não se enriqueça apenas em prol de si mesmo, mas que seja uma riqueza com propósito, para que muitas vidas sejam abençoadas. Que Deus nos dê os dons de curar, que Deus nos dê a operação de maravilhas, de milagres, de prodígios no nosso meio. Que mortos ressuscitem. Você talvez ache, pastor, você está exagerando. Não, não estou exagerando, eu quero viver o poder do Evangelho. Eu quero viver o Evangelho em toda a sua plenitude, em todo o seu poder. Se Deus quiser fazer com que andemos sobre as águas, se Deus quiser que abramos um mar, estamos para tudo com Deus. Mas em primeiro lugar, eu tenho que vencer a mim mesmo. E é por isso que o jejum é importante. É por isso que a oração é importante. E nós então lançamos com a igreja, se bem que os pastores já estavam, e eu já estava, Heitor já estava, nós já estamos nesse propósito, mas nós queremos lançar a todos que nos acompanham.
Você não tem que fazer uma coisa louca, você não tem que ficar sem parar. Você pode fazer um dia, pode fazer outro dia, pode fazer um dia só. Você pode fazer 24 horas, outro pode, mas o importante é, se nós fazemos votos ao Senhor, nós temos que pagar os votos ao Senhor. Se você se comprometer a fazer, faça. E Deus vai nos abençoar. Você pode dizer amém a isto? Amado e querido Deus, nós entregamos tudo isso em Tuas mãos e pedimos, desperta o nosso ser. Desperta-nos para buscar, para nos consagrar, para nos entregar. Porque esse ainda assim, tudo pode mudar. A realidade da nossa nação, a realidade da nossa família, a realidade do nosso estado, a realidade da nossa cidade, a realidade da nossa igreja, a realidade de cada um de nós, tudo pode mudar, porque ainda assim, o Senhor diz, não perca a tua esperança. Eu posso mudar tudo. Senhor, Tu podes. E nós nos entregamos ao Senhor, isso com jejum. Isso com pranto, isso com choro, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém?